E vai ser isso que a gente vai desenvolver na nossa aula de hoje, né? Esses depoimentos com esses cards, com a foto da pessoa, com o nome, com essas estrelas e o depoimento dela. Então, chega de enrolação e vamos logo pro código. Então, pessoal, na descrição eu vou deixar essas imagens aqui para vocês baixarem, tá? Que é uma foto de 3 pessoas e as estrelas, tá? Aí tá na descrição, é só vocês ir lá e baixarem, tá? Então, primeiro aqui no nosso HTML, eu vou colocar o título. Vou criar um título aqui, tá? Que vai ser o que estão falando do nosso curso. É um título bem aleatório mesmo, tá? Coloca qualquer coisa aí, se vocês quiserem. Então agora a gente vai criar o elemento pai dos nossos cards, tá? Lembra que vai ter 3 cards assim aqui, ó. Serão 3 cards e a gente vai colocar o elemento pai, a gente vai criar o elemento pai deles, tá? Então para isso, a gente vai colocar section.cards, tá? Que aqui basicamente eu coloquei a tag section e coloquei a classe de cards, tá? E dentro dele, aí sim a gente vai colocar cada card, tá? Com o conteúdo que cada card irá receber. Então, .card. E beleza. Então, o primeiro conteúdo que cada card vai receber, né? Obviamente, vai ser uma imagem, né? Vai ser uma imagem. Então, podemos usar caramba. IMG. E a imagem que a gente vai colocar aqui vai ser /images/ beleza. Não, eu também preciso colocar um class neles, né? Um class de user. Tranquilo. Agora, o segundo elemento que vai ter dentro dos nossos cards vai ser o nome, tá? Então, a gente pode dar um H3 e colocar Matue. Isso aí. E o terceiro elemento, né, que vai ter dentro dos nossos cards, vai ser as estrelas, tá? E as estrelas, pra gente colocar as estrelas, a gente vai colocar uma div. A gente vai colocar uma div chamada stars, tá? E dentro dessa div aqui, a gente vai colocar todas as nossas estrelas, tá? A gente vai armazenar todas as nossas estrelas dentro dessa div aqui. E vai ter images/star. E vamos também colocar uma class star. E aqui a gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V em 5 aqui, ó. Aí, 5 estrelas, tá? E por último, o último elemento que vai ter dentro do nosso card vai ser o texto, né? E esse texto aqui a gente vai colocar dentro de um parágrafo, tá? Eu só vou copiar e colar aqui, aí vocês dão pause e copia esse texto aqui, ou se vocês quiserem, coloquem outro texto, tá? Um texto totalmente aleatório também, tá? Então a nossa parte do nosso HTML a gente já acabou, né? Já tô todo aqui, ó. Já tá todo aqui. Só que outra coisa agora que eu vou fazer é dar um Ctrl+C e Ctrl+V nesses cards pra ficar 3 no total, tá? Pra ficar 3, ó. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui eu posso trocar e vou colocar e o último vai ser esse outro carinha aqui, ó. Isso aí. Agora, ó que interessante, os nossos três pessoas já estão aqui, tá? E nosso site tá bem feio, né? Tá tudo desconfigurado aqui, mas é isso que a gente vai fazer agora, é arrumar tudo isso daqui, tá? E aqui também eu já tinha importado antes, né, algumas fontes, tá? Que vai ser a Rebo de 700, a Roboto de 400, né, padrão,
e o Rubik de 600, tá? E vocês vão lá no Google Fonts, pesquisem por eles e baixem, ou se vocês quiserem, selecionem outras fontes. E, enfim. Então, aqui no nosso CSS, primeiro, eu vou selecionar todos os elementos do nosso site, tá? Dando esse asterisco. E vou tirar os espaçamentos indesejados que já vem por padrão do nosso HTML, tá? Então, aí eu vou tirar a margem deles, os padding deles, eu vou dar um box sizing. Border box. Ó, que interessante. Já tirou os espaçamentos indesejados. E eu também vou fazer com que a altura do nosso site seja 100% ocupada, tá? Dando um height de 100%. Opa. Dando um height de 100%. Ó, que interessante. Isso aí. E também, outra coisa que eu vou fazer é trocar essa cor de fundo aqui, ó. Vocês percebem que tá todo brancão, né? Tá um white aqui, né? E eu não quero que fica todo esse branco. Eu quero dar um background color de F5, F5, F5. A gente vai colocar essa cor, né? Que não é totalmente... É tipo um branco, só que não é totalmente branco. Porque os nossos caixinhas dos nossos depoimentos serão todos brancos, né? Pra dar um contraste, pra não ficar igual a cor de fundo, né? Para dar um pequeno contraste. E tranquilo, então. Antes também, deixa eu só... Essas estrelas aqui estão muito grandes, né? Só deixa eu dar um star, selecionar star. Dar um width de 20 pixels, tá? E também eu vou pegar o nosso user, né? Que é a foto dos nossos trappers, né? E também eu vou dar uma modificada aqui. Card.user. Acho que eu vou dar um width de... Acho que é 100 pixels, se eu não me engano, né? E daqui a pouco a gente vai arrumar isso melhor. É isso aí. Então, beleza. Então, primeiro, voltando aqui, né, o nosso foco, a gente vai estilizar esse título aqui, tá? Basicamente, a gente quer que ele dê uma margem daqui do nosso topo e também quer colocar ele no meio, tá bom? Então, tranquilo. Vamos selecionar o nosso H1. E aqui... Então, para a gente posicionar ele aqui no nosso meio, o que eu vou fazer? Eu preciso dar um display flex. Eu preciso também dar um justify content de center. Porque aí, ó, que interessante, ele já vai ficar aqui no meião, tá? Outra coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar um margem nele, né? Eu quero dar um espaçamento do alto e também quero dar um espaçamento dessas imagens aqui, tá? Então, para isso, eu vou dar uma margem de 5 rm em cima, 0 rm, 0, né, na direita, 5 rm embaixo e 0 na esquerda, tá bom? Ó, que interessante. Já deu um espaçamento aqui e já deu um espaçamento aqui também. Tranquilo? Outra coisa que agora eu vou fazer, eu vou mudar a fonte dele, né? Dando um font family... Oh, caramba. Dando um font family de Rebo. Dando font family de Rebo. E também vou dar um font size de 40 pixels. E é isso. Acho que a gente já acabou já o nosso título, a gente já acabou. Então agora vamos pro nosso... Vamos para nossa div cards, né? Agora a gente vai para essa div aqui. Porque essa nossa div cards, né, que é o elemento pai de todos os nossos cards, né? De todos esses cards aqui, a gente vai selecionar ele porque a gente vai aplicar o nosso CSS grid, tá? Então podemos aqui dar um cards. Opa, cards. E o que eu vou fazer aqui? Para eu aplicar o meu CSS grid, eu preciso dar um display grid. E aí, eu vou dar um grid template. Oh, caramba. Dá um grid template columns. E eu vou colocar um FR, um FR, um FR. E basicamente, fazendo com o display grid, né, a gente está fazendo com que os nossos elementos fiquem todos em colunas. Olha que interessante.
E esse 1FR, basicamente, tipo assim, uma fração. Ou seja, ele tá pegando o tamanho da nossa tela, né, e tá dividindo cada um deles em uma fração. Por exemplo, como aqui a gente tem 3 elementos, né, 3 colunas, é como se cada um ficasse, tipo, em 33%, entendeu? Então, fazendo isso daqui, ele fica totalmente em coluna os nossos elementos, e ele basicamente ele se redimensiona automaticamente a partir do tamanho da nossa tela, tá? Da nossa largura da nossa tela. Só que esse 1FR a gente não precisa fazer isso. É só a gente dar um repeat 3 de 1FR, que dá a mesma coisa, que fica bem melhor na minha opinião, tá bom? E tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? A largura do meu monitor aqui, ele tem acho que aproximadamente 1600, 1700 de largura, né? E então, essas colunas, elas vão se redimensionar, tipo, na minha largura inteira da minha tela. Só que eu não quero que aconteça isso, eu quero que eles fiquem mais... Não quero que fique, tipo, até aqui, sabe? Eu quero que fique mais pra cá. Então, pra isso, eu vou dar um max width de 980 pixels. Ou seja, essas colunas aqui agora, elas vão se redimensionar, as colunas vão se redimensionar sozinhos em 980 pixels, ao invés da largura da minha tela inteira, tá ok? Mas agora também eu quero que eles fiquem alinhados ao centro, né? Não quero que fique aqui no cantinho aqui. Então eu vou dar um margem 0 alto, tá? Porque aí, olha que interessante, eles vão ficar tudo aqui ao meio, tá bom? E outra coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar o meu card aqui para ficar visivelmente melhor pra gente, né? Eu vou adicionar um background color de blue mesmo, tem importância, pode ser blue mesmo. Aqui, ó, que interessante. Interessante nada, né? Tá feio pra caramba. E eu quero adicionar, basicamente, um espaçamento na nossa... Eu quero, basicamente, fazer um espaçamento entre nossos três cards, tá? E esse espaçamento, pra gente adicionar esse espaçamento, é só a gente dar um grid gap. Porque dando o grid gap de 40 pixels, olha que interessante, eles vão dar um espaçamento aqui, ó, de 40 pixels. E é basicamente isso, pessoal. Aqui eu já posso trocar pra white, tá bom? Então, basicamente, a gente já acabou de fazer aqui no nosso... A gente já acabou esses nossos elementos pais do nosso card, né? Esse cards aqui a gente já matou a pau, já tá tudo feito. Então, agora que a gente já acabou tudo isso daqui, de estilizar o nosso elemento pai, né, de cada card, agora a gente vai estilizar os próprios cards em si, né? Tranquilo. Então aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu quero que o conteúdo de cada card, basicamente, eles fiquem alinhados aos centros e não aqui na esquerda, obviamente, né? Então, para isso, eu preciso dar um display flex, porque a gente vai usar a propriedade align item center, tá? Só que é aquele negócio, né, pessoal? O display flex, ele basicamente vai alinhar todo o nosso conteúdo, né? Ele se alinha assim todo o nosso conteúdo. E como a gente não quer isso, a gente vai ter que dar um flex direction column. Porque dando um flex direction column, ele vai voltar aqui ao normal. E aí sim a gente pode usar o nosso align items de center, tá bom? Ó que interessante, aí foi todo aqui ao centro. Isso daqui parece que não foi ao centro, mas foi, tá? Outra coisa agora que eu vou fazer é dar um espaçamento interno, né, do nosso conteúdo aqui dentro dessa nossa box, né? Eu vou dar um espaçamento interno neles. E para isso, é só a gente... Pra gente fazer isso, é só a gente dar um padding de 35 pixels em cima, embaixo, e 40 pixels dos lados. Olha que interessante. Olha que interessante vai ficar. Olha como já tá pegando um formato já, os nossos depoimentos, né? 35 aqui, 40 aqui, 40 aqui, ok? E por último,
eu vou adicionar uma pequena sombra aqui nos nossos cards, tá? E essa sombra, pra gente adicionar essa sombra, vai ser mais ou menos assim, ó. Box Shadow. A gente vai selecionar Box Shadow. Vai colocar 6 pixels na direita, tá? 6 pixels aqui na direita. 6 pixels aqui embaixo. Ó, 6 pixels na direita e 6 pixels aqui embaixo. A gente vai adicionar um desfoque, né? Um blur. E aí, a gente vai colocar de 10 pixels. Olha que interessante que vai ficar. E por último, a gente não vai deixar aquele pretão, tá? A gente vai adicionar uma opacidade aqui nele. Uma opacidade aqui, mais ou menos. Acho que vai ficar legal. Ó, que interessante. Ficou muito da hora. E é isso aí. E agora, a gente vai mudar a foto de todos os nossos personagens, né? Nosso pessoal aqui. Então, eu já dei um width aqui de 100 pixels, né? Só que, basicamente, agora eu vou dar um height de 100 pixels também. E vou dar um border radius de 50%. Porque quando eu faço isso, basicamente, olha que interessante. Quando eu faço um quadrado perfeito e dou um border radius de 50%, os nossos personagens aqui, ó, eles ficam com essa bolinha assim, desse jeito, tá bom? E eu também vou dar um espaçamento do nosso texto, tá? Então eu vou dar um margin bottom de 15 pixels. E eu quero que eles dão um espaçamento aqui, ó. E é isso aí. Então agora a gente vai mudar o nosso nome, né? O nome do nossos... Então pra gente fazer isso eu vou dar um card H3. E eu vou colocar a fonte de Rubik, tá? E eu também vou dar um margin bottom para dar um espaçamento das nossas estrelas. Opa, margin bottom de 5 pixels. É um pequeno espaçamentozinho, mas olha que interessante que já vai ficar, né? Vai ficar muito massa. Então agora a gente... Por último, né? A última coisa que a gente vai fazer é mudar esse texto aqui que tá muito feio. Então para isso eu vou selecionar o P. E eu vou dar um margin top das nossas estrelas, tá? Margin top. Eu quero dar um espaçamento das nossas estrelas de 20 pixels. Para eles não ficarem tão encurralados aqui, ó. Agora eu também vou dar um text align center. Para justificar nosso texto ao centro aqui, ó. Olha que interessante. E eu vou dar um font family. Um font family de Roboto. E por último, eu vou adicionar um font size. Vou adicionar um font size de 18 pixels. E olha que interessante que vai ficar. E é isso, pessoal. Acabou a nossa aplicação. Uma aplicação bem básica, né? Bem nível iniciante. E ficou assim, desse jeito. Eu achei que ficou bem legal esses cards com essa sombrinha aqui, tá? Então qualquer coisa, se vocês quiserem, vocês alterem esse texto, tá? Que foi um texto bem aleatório mesmo que eu coloquei. E é isso, pessoal. Na descrição vai estar as imagens, na descrição vai estar as minhas redes sociais, vai estar as redes sociais do Igor também, os nossos LinkedIns, nossos GitHubs também, tá bom? E é isso, tamo junto, se inscreve no canal, dá um like e valeu, falou!